queridos estudantes da Rede Estadual de Ensino do Tocantins. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ingrid, professora de língua portuguesa, e hoje nós estamos aqui para fazer uma aula bastante especial, debatendo literatura. Acredito que você é fã, que gosta também, assim como eu, de ler livros, conhecer obras e, a partir disso, entender como se deu o desenvolvimento do nosso país. Porque, sim, a literatura, ela está totalmente imbuída, totalmente relacionada por todas as transformações históricas que uma sociedade passou. Você sabia disso? E é por isso que hoje nós iremos tratar acerca da literatura barroca, um movimento literário que nós herdamos da Europa, mas que também teve a sua vertente aqui no nosso país. E eu quero que hoje você tenha um olhar atento para como a história do nosso país e do mundo influenciou na construção dessa literatura dentro do nosso país. Perfeito? Então eu já quero convidar você para que a gente inicie a nossa aula agora. Vamos lá? Eu sempre gosto de iniciar as nossas aulas trazendo uma breve introdução para que você entenda de fato do que nós iremos falar. E o barroco no Brasil, ele está bastante associado, pessoal, a obras que foram produzidas ali entre o período de 1601 a 1768. Esse estilo, ele chegou ao país após seu surgimento na Europa, lá no século XVI, e teve como marcos históricos a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Então, como nós bem sabemos, nós somos um país que foi colonizado por quem? Portugueses. Portugal, você sabe, se encontra lá na Europa, é um país chamado de um local de velho mundo. Então, como foi Portugal, né, que começou a colonizar o nosso país, a trazer certas perspectivas para cá, com a literatura não foi diferente. Nós, por muito tempo aí, desenvolvemos na literatura estilos que são próprios ali daquele local, né, que são próprios da Europa, o que não é diferente com o barroco. Então, o barroco, ele se iniciou mais precisamente na Itália, se espalhou pela Espanha, também tendo bastante repercussão ali, assim como também se espalhou ali por Portugal, até chegar, obviamente, ao nosso país, Brasil. Aqui, ele também teve bastante fama, teve bastante desenvolvimento. Não somente ali na literatura, não, tá? A pintura do barroco no Brasil, ela é bastante disseminada e admirada mundialmente, principalmente por meio de Aleijadinho, que não vai ser o tema da nossa aula, nós iremos voltar apenas para a literatura, mas acredito que é importante que você saiba disso. E caso tenha curiosidade, possa pesquisar isso aí, certo? Então, para iniciar, quando nós falamos de contexto histórico que influenciou essa literatura, nós temos inicialmente a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Vamos conhecer um pouquinho desses aspectos a partir de agora? Vamos lá. Falando de reforma, pessoal, o que é Reforma Protestante? Tá vendo esse rapazinho aqui? Deixa eu ativar o pincel para vocês, para a gente poder marcar um pouquinho. Essa seta aqui eu estou apontando para um personagem importantíssimo desse movimento histórico aqui chamado Reforma Protestante. Ele é chamado Martinho Lutero. Quem foi Martinho Lutero? Ele foi um teólogo que criticava certas práticas da igreja, como por exemplo, venda de indulgências. Revoltado, Lutero escreveu um documento que passaria à história com o nome de 95 Teses, para que seus alunos debatessem em sala de aula. Então, Martinho Lutero, ele era um monge ali pertencente a quem? À Igreja Católica. Você sabe, você é um estudante bem formado, compreende que a Igreja Católica, durante muitos anos, né, muitos séculos, ela dominou e influenciava em todos os aspectos da sociedade. O que não seria diferente, por exemplo, com a literatura. Mas falando apenas de reforma protestante, Martinho Lutero, ele iniciou esse movimento ali, tecendo críticas, porque ele acreditava que a Igreja Católica deveria melhorar nas suas práticas. Ele não tinha qualquer objetivo de romper ali as suas ligações, né, de romper o seu envolvimento com a Igreja. Ele só observava que, de fato, havia práticas ali que não levavam em conta aquilo que foi deixado na Bíblia, por exemplo, que era um amparo da Igreja Católica para a sua fé, e ele passou a criticar isso, trazer isso aos olhos dos seus alunos, fazer com que eles também pensassem. Contudo, isso aí iniciou um movimento de extrema perseguição a Lutero, porque a igreja não aceitou bem essa crítica como construtiva, mas viu como uma afronta por parte, né, desse personagem de essência aí dentro disso. Então essa reforma, ela reverberou em toda a Europa, pessoal. Não ficou só ali dentro da Igreja Católica, não. Isso aí foi chegando à sociedade, a sociedade foi despertando. E é claro que isso também vai influenciar dentro da literatura, certo?
Só que o contrário disso, nós entendemos que existiu a Contra-Reforma, que veio combater todos esses ideais aí que foram implantados por meio, né, desse documento chamado 95 Teses de Lutero. Vamos lá no nosso próximo slide conhecer o que foi a Contra-Reforma? Então, a Contra-Reforma, também chamada de Reforma Católica, né, já que a outra é chamada de Reforma Protestante, foi um conjunto de ações que a Igreja Católica tomou para se renovar. Com as mudanças provocadas na transição da Idade Média para a Idade Moderna, os católicos desejavam uma espiritualidade mais interior e uma igreja menos corrupta. Então, ali, as ideias de Lutero, né, elas tomaram um rumo que inicialmente ele não pretendia. Ele pretendia continuar sendo católico, ser ali participante do clero, ele não pretendia romper. Contudo, né, como as coisas meio que fugiram um pouquinho do controle, ele passou a ser perseguido pela igreja, né, condenaram ele à morte e por aí vai indo dentro da história. E aí vem esse movimento que nós conhecemos como Contra-Reforma, ou seja, a Igreja Católica viu que ela estava saindo em prejuízo, que ela estava tendo a sua imagem prejudicada, que os fiéis já não tinham mais essa confiança na instituição como outrora. E o que a Igreja Católica foi fazer? Ela foi tentar recuperar o seu prestígio, fazendo aquilo que nós conhecemos como Contra-Reforma. Ela foi tentar ali se renovar, de fato trazer uma nova perspectiva, sem perder a essência da sua fé e daquilo que era pregado pela igreja. Tá, professora, mas por que isso é importante dentro da literatura barroca? A literatura barroca, você vai ver aí em outro momento, né, em outros estudos, você vai perceber que ela é marcada pela dualidade. O que é dualidade? Dualidade vem de dois, você consegue compreender isso? Então, a literatura barroca, ela tem aí muito essa característica de opostos, de ideias que são contrárias. Então, dentro dessa literatura, da produção de texto, há bastante a exploração de figuras de linguagem, como a antítese, por exemplo, que vem trazer essa perspectiva da dualidade, vem trazer essa perspectiva de ideias que são opostas. Então, você percebe? Houve a reforma e houve a contra-reforma. Movimentos que foram contrários um ao outro, que marcaram a história e que refletiram dentro da literatura. Então aí o ser humano, né, também com as ideias iluministas começando a ser disseminadas ali na Europa, ele passou a viver essa dualidade, pessoal, de quê? Eu sou o santinho, bonzinho, vivo segundo os preceitos da igreja, ou eu vou viver a minha carnalidade? Aquilo que de fato eu, como ser humano, homem natural, desejo, né? Ter certos comportamentos, viver uma vida de certo modo que não era bem visto até aquele momento dentro da sociedade. Então, tudo isso é bastante trabalhado, bastante reproduzido e observado dentro da escrita barroca. Mas tá bom, nós estamos falando nessa aula, né, sobre barroco no Brasil, não é? Então, eu também quero trazer, a partir de agora, para você, uma perspectiva sobre como os movimentos culturais, históricos que aconteceram no nosso país influenciou essa literatura aqui dentro. Vamos lá? No Brasil, sua formação e desenvolvimento foram moldados por um intricado tecido de fatores econômicos, sociais, religiosos e políticos, resultando em uma manifestação artística com características únicas e distintas daquelas observadas na Europa. Então, eu quero que você perceba que, por mais que nós temos aí um movimento literário que foi importado da Europa, ele não ficou ali preso a tudo aquilo que era feito na Europa, não. Quando chegou no Brasil, ele ganhou características próprias. Ele foi adaptado para essa sociedade que estava em construção aqui. Então, muitos movimentos históricos irão influenciar tudo isso. E eu quero conhecer com você, a partir de agora, o primeiro. Vamos lá. O primeiro movimento histórico de importância dentro do nosso país acerca, né, do barroco é o quê? O ciclo do açúcar e a formação da sociedade colonial. O período inicial do barroco brasileiro coincide com o auge, assim também como o declínio do ciclo do açúcar no Nordeste. Nesse contexto, a sociedade era marcadamente hierárquica e escravocrata, com a elite açucareira, que são os senhores de engenho, né, detendo o poder econômico e político da sociedade naquela época. Então, aqui nós temos um movimento histórico importantíssimo dentro do nosso país, que foi o ciclo do açúcar. Eu sei que você, desde o ensino fundamental, já vê isso ali dentro da história, né, muitas das vezes da geografia, esse momento que foi importantíssimo para a economia do nosso país. Nosso país, ele começou a ser de fato povoado, né? Ele começou a ser tomado de fato ali na região que nós conhecemos como Nordeste atualmente,
pelos portugueses. E ali se iniciou o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento das sociedades. E ali, pessoal, nós tivemos algo que foi chamado de ciclo do açúcar. Foi o primeiro grande impulso econômico produtor aí que o nosso país teve, né, enquanto sociedade, enquanto um país em desenvolvimento. Então, esse ciclo ele trouxe muita riqueza, ele trouxe desenvolvimento econômico para o país. Isso também ali foi acompanhado pelo Barroco. Então, ali estávamos no auge, né, da escravatura, pessoas sendo importadas ali da África, né, para trabalhar aqui como escravos, porque foram eles que plantavam, era eles que plantavam o açúcar, né, mais adiante o café, tudo isso era desenvolvido ali por meio da obra escrava. Então, você vai perceber isso também dentro ali, né, das escritas do Barroco, dentro da observação ali. Mais adiante, em algum momento, nós veremos aí um pouco mais analisando essas obras. E você vai perceber que há personagens importantíssimos que foram ligados à igreja, mas que defendiam ali, né, o fim da escravatura, que eram totalmente contrários a tudo o que ocorria ali dentro do ciclo do açúcar. Então, nós temos esse como o primeiro fato histórico marcante e importante dentro da literatura barroca. Vamos lá para o nosso próximo slide? Outro fator importante foi a existência do ciclo do ouro e a transferência do eixo econômico. A descoberta de ouro e diamantes em Minas Gerais, no final do século XVII e início do século XVIII, provocou uma verdadeira revolução na colônia. Então, tá bom. Quando nós falamos do ciclo do açúcar, nós falamos do quê? Predominantemente da região Nordeste. Ali era o auge de tudo. Nós tivemos aí Salvador, na Bahia, como capital do nosso país. Então, de fato, tudo ocorria ali. O que você vê de importância hoje na região Sudeste, estados como São Paulo, Rio de Janeiro, era o que ocorria naquela época na região Nordeste ali, em alguns estados. Contudo, as coisas mudaram. O açúcar, ele teve o seu auge, a sua produção extrema de riqueza, mas ele também teve o seu declínio. E aí descobriu-se ouro, jazidas de ouro imensas ali na região de Minas Gerais. Então essa economia, ela passou a migrar da produção do açúcar para a exploração ali, né, de metais preciosos como o ouro. Tudo isso fez com que esse eixo econômico, né, com que essa produção de economia, esse dinheiro, ele fosse ali tirado, né? Não tirado, mas ganhasse uma nova rota. Então, enquanto as pessoas eram levadas para a região Nordeste, né, para serem exploradas ali nas fazendas, né, pelos produtores, os senhores de engenhos, por aquela sociedade hierárquica, agora nós passávamos ali a ser destinados, né, a sermos levados para a região de Minas Gerais, que vai acabar fazendo essa ligação também ali, né, com São Paulo, Rio de Janeiro, por essa proximidade. Então, o ouro, ele passa a ser explorado. E aí também nós temos o auge do Barroco. Para você que não sabe, o Barroco, ele é marcado ali, né, principalmente por meio das esculturas, né, da arte, ele é marcado pela exploração, pela construção de igrejas, de locais religiosos, banhados a ouro mesmo. Então, tudo isso vai ser uma marca importantíssima, a exploração desse ouro, tanto ali, né, por quem detinha poder econômico, quanto pela própria Igreja Católica, vai ser totalmente refletida, por exemplo, na arte e, obviamente, também, né, dentro da literatura, como nós veremos em momento oportuno. Então, você percebe como essa ligação da história com tudo que é produzido dentro dessa literatura? Pois é, perfeito, compreendido por você? Então, a gente vai agora para o nosso próximo slide. E ainda, pessoal, a importância, né, a observação dessa relação da religião, das irmandades, como um pilar do barroco brasileiro. A Igreja Católica, como já mencionado, foi a principal mecenas. O que é mecenas, pessoal? Ela meio que financiava ali o barroco, entende? Do barroco no Brasil. As ordens religiosas, como as jesuítas, beneditinos, carmelitas, franciscanos, foram grandes impulsionadores da construção de templos e da produção artística. Então, como eu falei para você, o barroco ele está bastante relacionado ali, né, com a escultura, com o uso desse ouro, por exemplo, para construir templos. Em Minas Gerais é muito comum. Minas Gerais ali é o berço do barroco no Brasil. É onde você tem mais a possibilidade, né, se em algum momento você tiver curiosidade, de conhecer de fato essa arte mais de perto. Então, Minas Gerais ali possui muitas igrejas, não só lá, no Nordeste também possui, mas ali é onde nós temos um número mais amplo de igrejas, por exemplo, que foram construídas aí, inspiradas pela arte barroca, por exemplo. Então, a Igreja Católica, ela tem aí um papel importantíssimo no financiamento, tanto da construção desses templos, né, algo que, óbvio,
foi benéfico para ela, quanto também no financiamento de escritores. Naquela época, pessoal, não era qualquer pessoa que escrevia um livro, não era qualquer pessoa que chegava ao nível de conseguir escrever, né, uma poesia, ser de fato visto como uma pessoa importante para a literatura do país, não. Eram pessoas que elas já tinham ali uma certa condição, uma certa situação financeira estável e que elas conseguiam alcançar ali, né, de fato, a escola, se formarem, ser pessoas que de fato conseguiriam desenvolver literatura. E, obviamente, né, a igreja também está muito relacionada aí com essa administração da educação no nosso país. Por muito tempo, basicamente, foi a igreja católica que fez aí, né, que manteve escolas, que tinham o domínio da educação desse país que nós chamamos Brasil. Certo? Compreendido? Então, nós temos o barroco, pessoal, como uma expressão de contradições e ideias. O barroco no Brasil, ele pode ser compreendido como a arte de contradições. A opulência e a miséria, por exemplo, né, como tinham os escravos que eram explorados ali pelas fazendas de café, pelas fazendas de açúcar, depois ali pela exploração do minério, como a fé, a superstição, a ordem e o descontrole social. Era uma linguagem artística que, através da dramaticidade, do movimento, do uso da luz e da sombra, buscava impactar os fiéis e reafirmar os valores da Contra-Reforma em um ambiente que era colonial, complexo e em constante transformação. É importante também a gente lembrar, né, como ali a maneira como os escravos eles foram explorados, a chegada deles aqui ajudou aí, fomentou aquilo que nós conhecemos como miscigenação. Por mais ali, né, que a sociedade daquela época totalmente hierarquizada tentasse combater os valores, a cultura que esse povo trouxe para o nosso país, foi impossível deter isso. Nós temos hoje esse país que é bastante miscigenado, né, que tem tantas vertentes, tantas faces, tantas cores, como o Brasil, esse país que nós vivemos, certo? E agora chegou a hora da nossa atividade, a hora de você praticar aquilo que nós vimos aqui hoje. Sempre nas nossas aulas, pessoal, eu quero estar trazendo para vocês questões que são retiradas do Enem, de vestibulares espalhados pelo nosso país, tá bom? E eu já quero colocar para você na nossa próxima tela uma pequena questão, te dar o tempo de 5 minutos para que você faça, acredito que é o suficiente. Ele quer saber, quer entender se de fato você conseguiu entender esse movimento barroco, levado ali mais pelo olhar do contexto histórico, que é o foco e o objetivo da nossa aula hoje, tá? 5 minutinhos, você faz tranquilamente a sua atividade e aí eu volto para a gente corrigir, tá? E você aí ficar saciado das suas dúvidas. Até já já!
Oi, a prof está de volta. Nós iremos corrigir a nossa questão. Tela cheia. Então, nós temos aqui o seguinte na nossa questão. Durante o período barroco, no Brasil, a Igreja Católica exerceu grande influência sobre a vida cotidiana e sobre as produções artísticas e literárias. Nesse sentido, qual era uma das principais funções sociais da literatura barroca brasileira? Então, aí nós vamos pensar, né? Tem aí uma influência da Igreja Católica sobre essa literatura, sobre essa produção textual. Então, qual seria, pessoal, essa função social exercida pelo barroco? Vamos pensar agora, tela cheia. Letra A. Promover o pensamento crítico e científico entre os colonos, incentivando a pesquisa filosófica. Será, pessoal, que a igreja queria influenciar aí esse pensamento crítico? Será que ela queria influenciar o desenvolvimento da filosofia dentro dos colonos? Qual era o papel da igreja? Vamos ser sinceros, pensar aqui, né, de forma crítica, como você, estudante do ensino médio, precisa. Não levando ali para o lado religioso, mas de fato para essa função social que a igreja possuía dentro da sociedade naquela época. Será que ela queria que as pessoas pensassem de maneira autônoma, de maneira filosófica? Eu acho que não. A igreja, ela dominava. E ela dominava o quê? Por meio da fé, não era mesmo? Por meio ali, né, de trazer essas pessoas para dentro daquela instituição. Ter a igreja como único amparo ali de sabedoria, de entendimento. Então, eu não acredito que a letra A seja a nossa resposta correta, não, certo? Tela cheia. Já a letra B nos diz: valorizar a cultura popular e as tradições orais indígenas, com foco na preservação de saberes locais. Mais uma vez, nós iremos usar aí de um pensamento crítico, de uma visão afastada daquilo que nós acreditamos, que nós temos como ideal para a nossa vida. Você acha mesmo, depois de tudo que nós falamos, que a igreja ela queria valorizar as tradições indígenas? Não, pessoal, pelo contrário. Por mais ali que dentro daquela instituição haviam sim pessoas, monges, padres, que eles defendiam sim os direitos dos indígenas, dos escravos, defendiam essas minorias, de maneira geral, a Igreja Católica não buscava ali, né, valorizar essa tradição, não. Ela queria trazer, sim, era a sua própria tradição para dentro daqueles povos, catequizando, trazendo-os, né, para dentro dessa fé, deixando mais de lado aquilo que eles acreditavam até então. Então, a letra B também não pode ser a nossa resposta, tela cheia. Letra C. Servir como instrumento de catequese e propaganda religiosa, buscando convencer e educar os fiéis, especialmente quem, pessoal? Os indígenas. Então, eu vejo que a letra C, ela tem mais ali, né, uma proximidade com tudo aquilo que nós vimos até agora e que nós conhecemos da história geral. Era o que a igreja queria. Era o pensamento que se tinha naquela época. Nós não estamos aqui para crucificar, achar que alguém é certo ou errado, não. Mas o pensamento dela era esse, trazer mais e mais fiéis, levar aquelas pessoas, né, principalmente quem? Os indígenas, que são os povos nativos do nosso país, levá-los, né, a ter essa mesma fé, a ser participantes, né, comungar ali dessa religião e, claro, né, trazer cada vez mais poder para a instituição católica. Então, parece que a nossa resposta é sim a letra C, mas iremos analisar ainda a letra D, tela cheia. Incentivar o pensamento político revolucionário e a luta pela independência do Brasil. Pelo contrário, né, pessoal? Na época barroca, o Brasil ainda era colônia, uma colônia que se desenvolvia. Quando nós falamos que o nosso país era colônia, significa que tinha alguém que estava, né, cuidando disso aqui tudo, e que era quem? Era quem? A coroa portuguesa, né? As pessoas, os nobres, o rei, a rainha de Portugal. Então, não, a Igreja Católica, pelo contrário, ela era uma parceira dessa coroa. Eu já fiz aqui em algum momento, né, em outra aula, falando ali sobre uma pirâmide que você pode imaginar na sua cabeça agora. No topo, a igreja. No meio ali nós temos o rei. E a base, aquilo que é chamado de plebeu e etc. Então, não, a igreja ela não queria ajudar ali nessa independência política do nosso país. Pelo contrário, ela era uma parceira ali, né, para cada um, óbvio, dentro da sua esfera,
angariar poder político, econômico, social dentro da sociedade. A igreja e a coroa portuguesa andavam lado a lado, não separados. Então não se tinha ali, por parte da Igreja Católica, um apoio ali para a independência do nosso país, de fato, né, se desligar de Portugal, sair dessa dependência não, certo, tela cheia? Então a letra D também não é, e nós já vimos que a letra C é a nossa resposta correta, e fica aqui os meus parabéns para você que acertou. Que maravilha chegarmos ao fim de mais uma aula, hein? Fico muito agradecida, espero que quando você precisar, você volte aqui, consulte mais uma vez esse material, que é preparado com todo carinho para ajudar, né, você aí na sua sala de aula, ajudar você a estudar, a se preparar ali, né, para o seu vestibular em momento oportuno, para suas aulas aí mesmo, dentro da sua escola, tá? É um prazer estar aqui, espero que vocês tenham conseguido, né, observar. Se necessário, tire com o seu professor em sala de aula as suas dúvidas acerca desse movimento e veja mais vídeos que nós iremos estar produzindo aí sobre o barroco, tá bom? Fica com Deus, eu deixo o meu abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau!